Olá pessoal, sou Fernando Reis, diretamente dos Estúdios da Aliança. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto muito polêmico, que é como ajudar de uma forma correta. Agora, a gente precisa definir o que não é ajudar, né, de uma forma correta. E tudo, pessoal, inicia com a nossa perspectiva sobre a pessoa que está sendo ajudada. Eu quero dizer o seguinte: você já deve ter ouvido falar em algum vídeo nosso anterior, eu mencionar sobre o efeito observador, que é o conceito que foi tirado daquela experiência chamada dupla fenda, na qual o cientista que estava observando o comportamento de uma partícula de elétron notava que o elétron se comportava daquela forma quando ele estava observando, e quando ele deixava de observar, ele se comportava de uma outra forma. Ou seja, era a ideia de algo e nada, matéria e energia, uma possibilidade, infinitas possibilidades. Obviamente, isso virou uma teoria. A teoria de que o observador afeta aquilo que está sendo observado. Então, quando nós ajudamos alguém, infelizmente, nós temos a tendência de observar essa pessoa, muitas vezes, no pior delas, como se elas talvez não tivessem condição, né? Sentir até pena. Agora, compaixão, tudo bem, sentir compaixão. O problema é que muitas vezes é difícil manter um sentimento de compaixão e acaba a gente se sentindo com pena, ou até mesmo acabamos julgando que essa pessoa não vai sair dessa. Vamos começar com dentro da nossa casa, ou, né, na nossa família, ou alguém que a gente conhece, que a gente ajuda. É o seguinte: a primeira vez, eu vi uma vez isso numa TED, se eu não me engano, num TED Talk, agora eu não vou saber de onde exatamente que eu vi isso, mas era sobre os estágios da dependência. Já ouviu falar disso? Eu também nunca tinha ouvido falar, mas eu busquei aqui no HD para falar sobre isso hoje com vocês, porque eu acredito que nós nos encontramos em uma crise de dependência, não só no nosso país, mas mundial, e eu acho que isso seria um ponto muito importante no entendimento de como nós eliminamos isso dentro da nossa casa ou ao nosso redor, do que tentar pedir para que lá fora mude e nós mesmos seguimos os mesmos princípios, que é o seguinte: quando a gente quer ajudar verdadeiramente alguém, então eu comecei com a ideia de observar essa pessoa com os olhos de que ela tem a capacidade de sair dessa, olhar essa pessoa com os olhos de ela pode fazer algo a respeito, ela só precisa aprender como, quem sabe? Ou seja, de tentar aquele velho ditado, né, de não se dar o peixe, mas se ensinar a pescar, que os nossos pais tentaram nos ensinar. Só que quando você faz algo para alguém que está necessitado, na primeira vez ela vai apreciar. Quando você fizer a segunda, ela já vai antecipar que você vai fazer uma terceira. Se você fizer uma terceira, ela vai ter a expectativa que você vai fazer uma quarta. Se você fizer uma quinta, ela vai se sentir no direito agora de algo. E se você fizer mais uma vez, você criou uma pessoa dependente daquilo. Então eu falo que a gente gostaria de dar para essa pessoa a capacidade dela sair dessa. Porque uma vez que a gente, né, eu não tenho nada contra, obviamente, pessoal, pelo amor de Deus, não entenda errado, eu não tenho nada contra você ajudar aquela pessoa numa necessidade extrema, né, vamos dizer assim, é um bebê, é uma criança, é um senhor, eu falo que os extremos são de importância, ou seja, bebês, né, crianças e idosos, e qualquer pessoa com, obviamente, uma incapacidade física de fazer algo. Agora, eu estou dizendo da mentalidade de ajudar a pessoa somente a ela se manter naquela circunstância. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A ajuda não tira ela daquela circunstância. Então isso, obviamente, não é algo tão fácil, essa filosofia de fazer externamente, mas na sua vida começando com o seu filho, criando um ser humano, obviamente, diferente dentro da nossa casa. Porque, obviamente, a gente não acha legal essa ideia, né, de, por mais que essa pessoa esteja com necessidade, de apenas perpetuar ela naquele estado. Aquela ajuda não tá fazendo ela sair. Por isso que eu acredito que nosso maior presente, a princípio, passa a ser
essa perspectiva de que não, todo mundo tem capacidade, seguida da ideia, obviamente, de se capacitar essa pessoa para isso. É uma tarefa difícil, né? Quando se trata da macroesfera, né? Do mundo lá fora, mas dentro da nossa casa, isso é possível. Isso é possível iniciar essa abordagem na qual, por mais que você tenha condições de, né, tirar o seu filho de uma enrascada, mas olhar ele com os olhos da capacidade dele se tirar disso, de dar as ferramentas e entender o quanto dessa ajuda pode estar sendo negativa, impedindo que essa pessoa descubra as suas próprias capacidades. Então, pessoal, nada do que eu estou falando aqui é de extremo no sentido, não, deixa a pessoa se ferrar. Não é disso não. Por favor, entenda. Eu estou falando de muitas vezes na nossa família, com alguém que a gente ama, a gente se sente inclinado a ficar dando e dando e dando e dando, ao ponto de gerar essa dependência, não somente financeira, mas a dependência até mesmo de decisão, né? Eu falo muito nas aulas da nossa escola, da Aliança, que eu sou professor de professor. Eu brinco com eles que eu falo, eu não sou professor de aluno, porque eu estou formando você para liderar a sua comunidade, para liderar as pessoas à sua volta. E, obviamente, começando por ela mesma, ela se liderando para fora de uma circunstância na qual ela se sente sobre o efeito. Então, você nota que todas as ações, elas podem ser feitas de uma determinada perspectiva. E na mais baixa delas, a gente só dá a mão para aquela pessoa e ela continuamente se coloca lá de novo naquela circunstância, daí a gente dá a mão de novo e ao mesmo tempo a gente não ensina para essa pessoa sobre as capacidades dela. A gente mantém aquela pessoa dentro daquela determinada realidade. E quando a gente escolhe daí ver com esses olhos, a gente já começa a ter uma influência sobre ela e não deixar ser dominado pelo sentimento, mas coitada, não olha assim para ela. Olha como uma pessoa capaz. E se esse erro ainda que ela vai cometer não é fatal, né? Se é um erro que vai permitir que ela aprenda, permita que ela tenha aquele erro dela, permita que ela descubra por conta própria, permita que ela viva a jornada dela. Você sabe, muitas vezes palavras não ensinam, né? São ações que ensinam. Então essa ação, por incrível que pareça, ela tem um efeito fantástico. Eu lembro que eu morava ainda no interior aqui de São Paulo e todo dia quando eu ia para a clínica, eu me deparava com um senhor no semáforo vendendo paçoquinha. E, a primeira vez que você compra para ajudar, né? Daí eu lembrei mesmo dessa história, porque hoje mesmo aconteceu algo comigo e me remeteu, por isso que eu tive até a ideia de gravar sobre isso, porque tem uma senhora aqui dentro da clínica que vende pano de prato. Eu já devo ter uns 30, porque me quebra o coração ver ela na esquina ali, de noite e tal, às vezes, vendendo paninho de prato. Mas o certo seria eu observar ela vendo as suas capacidades de criar uma realidade diferente. Eu acho que ela criou, que agora já faz alguns dias que eu não vejo, mas hoje eu vi um cara da Paçoquita que tá lá perto da minha academia e eu pensando, caramba, o padrão da Paçoquita, né, de encontrei o meu spot aqui, vou ficar vendendo aqui no lugar. Não que tenha alguma coisa de errada com isso, pessoal, mas que obviamente, essas pessoas possuem inúmeras capacidades inócuas dentro delas. Todo mundo possui. Ela precisa ser colocada próximo disso. E o desconforto é algo chave para a nossa decisão. Como eu disse, isso é tudo dentro de um limite do bom senso, que não dá nem pra gente definir tudo isso num vídeo aqui do YouTube tão curto. Tudo, obviamente, dentro do bom senso, mas você inicia fazendo isso até mesmo com o seu filho, ensinando ele a conquistar, ensinando ele também a olhar para as pessoas. Se você está com seu filho, você ajuda alguém no semáforo, vamos olhar para ele, para essa pessoa com os olhos diferentes, que ela vai sair dessa, e jamais, vamos dizer assim, ter ações pelo ângulo da pena, mas imaginar que aquilo possa fazer uma diferença. Num dos exercícios que nós estamos fazendo na escola, nessa quinzena, até para você ter uma ideia, como caso você queira entender melhor o que eu estou dizendo, é baseado em você ajudar as pessoas sem ver quem. Era um exercício sobre abundância, que a gente quebrava notas grandes e notas pequenas, e no qual você tinha que olhar, você tinha que exercitar o dar. Obviamente, para algumas pessoas isso não é problema nenhum,
Nenhum, é zero. Agora, obviamente, isso é um extremo, né? Você entende isso, não? Ajudar, isso é um extremo. Depois, ajudar sem ver quem, não importa, é simplesmente fazer. Só que, obviamente, isso é um ato sem consciência, você entende, pessoal? Porque se você, vamos dizer, se você não tem bloqueio nenhum, você tem um dinheirinho aí pra compartilhar, você quebra as notas, você sai fazendo. É um ato sem consciência nenhum, que muitas vezes vai ajudar, muitas vezes, entendeu? A grande chave que eu tô dizendo aqui é, você pode ainda fazer isso, eu não tô dizendo pra você não fazer, mas você tem que fazer com a consciência da dependência, se você está gerando um dependente. Por isso que eu falei que era difícil falar de uma forma muito precisa quando se trata do mundo lá fora, a gente precisaria discutir isso um pouco melhor, mas quando se trata dentro da nossa casa, o negócio é diferente. Porque eu conheço pessoas que, por exemplo, são profissionais do bem, dando um exemplo, ou o marido nunca apareceu, ou a esposa nunca veio, ou alguém da família, e a pessoa tá toda hora, eu tô com problema, e vai ajudando ela, tô com problema. E eu já vi pessoas que possuem a ferramenta da autoaplicação só ficarem pedindo e não assumirem. Então, por exemplo, beleza, você faz uma vez, daí espera. Eu lembro uma vez até de eu ter ajudado essa pessoa, toda vez que ela ligava, ajudava. Uma vez essa pessoa estava me ligando domingo de noite, com o único, né, momento que eu tinha mais calma assim da minha semana toda, para coisas assim que não eram tão relevantes, para pedir ajuda, porque eu havia gerado dependência. Ao contrário de retornar para a pessoa o poder dela, eu vou fazer, mas eu sei que você tem a capacidade de sair disso. Eu estou fazendo esse ato, mas que esse ato inspire essa pessoa a procurar o próprio caminho e se tornar a causa da realidade dela. Isso sim é fazer uma ajuda consciente. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que o tópico é meio polêmico, pode ser, né? Mas a gente quer compartilhar com vocês perspectivas de uma consciência não de vítima, né? A gente quer sempre compartilhar com vocês perspectivas criativas no qual a gente consegue sim fazer um ato, mas ao mesmo tempo ter a consciência do empoderamento daquela pessoa e que ela tem a capacidade de se tornar a causa da felicidade, a causa da vida dela. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Valeu!